Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um recado para você aí que ainda não entrou no Rumo a Valinor, nosso projetão de leitura da obra completa do Tolkien. Este é o projeto mais completo que você vai encontrar por aí da obra deste que é um dos grandes escritores do século XX. Então nós vamos observar toda a história da Terra-média, vamos ler também sua obra canônica em conjunto. Para aprofundar as nossas leituras, nós vamos ler também a biografia do autor e os textos teóricos que ele escreveu e os textos sobre o Tolkien. Ou seja, é um projeto imperdível, tanto para você que já gosta, já admira a obra do autor, como para você que vai começar agora. As nossas leituras conjuntas vão começar a partir do seu primeiro livro, que é O Hobbit, e aos pouquinhos nós vamos engrossando o caldo. Vamos passar pelo Senhor dos Anéis, depois o Silmarillion, finalmente os Contos Inacabados, e teremos uma excelente base teórica para tudo isso. Este projeto também é para você que só conhece Tolkien através do cinema. Gente, os filmes são ótimos, aliás, o primeiro filme está fazendo 25 anos agora, em 2026, mas eles só tocam a superfície da obra do autor. Então venha você também ler Tolkien junto com a gente, o link para as inscrições está na descrição deste vídeo e no comentário fixo também, e é isso, nos vemos lá. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre A Marca Humana, do Philip Roth. Este livro aqui, pessoal, é muito bom. Eu só não amei este livro, tá? Mas nós vamos ver aqui ao longo da resenha que ele é bem interessante. A forma dele é muito interessante também. É um livro que vai entremeando segredos e características de personagens que você já achava que conhecia bem, mas você vai conhecer melhor ainda depois de sua morte. Ao mesmo tempo em que, mas pera lá, essas pessoas já morreram, como é que eu vou saber se isso que estão me contando, se essas informações que eu estou recebendo de terceiros são verdadeiras? É um livro muito interessante do ponto de vista da pessoa que percebe que não sabe nada da vida alheia, mas mesmo assim quer dar pitaco. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso ao longo da nossa conversa aqui sobre a marca humana. Este livro aqui, pessoal, na verdade é o terceiro de uma trilogia, mas é uma trilogia solta. O que eu quero dizer com isso é que tanto faz você começar por este livro aqui, pelo segundo, que é o Casei com um Comunista, ou o primeiro livro, que seria então Pastoral Americana. Eu mesma comecei este caminho pela marca humana e tá tudo bem. Depois eu leio os outros livros. Ninguém vai morrer porque começou uma série pelo último livro. E na verdade, como eu disse para vocês, é uma trilogia solta. Essa trilogia recebe o nome de Trilogia Americana e ela trata de pontos específicos da história dos Estados Unidos, criando uma história com personagens fictícios que giram ao redor desse momento histórico. O que está acontecendo aqui na marca humana é aquele momento que teve mais importância midiática do que na vida prática das pessoas, propriamente dita. Porque veja bem, aqui nós estamos tratando daquele período em que o Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, teve um caso com uma estagiária, uma jovem estagiária chamada Monica Lewinsky. Vocês devem se lembrar disso. Quem é da minha geração vai lembrar com certeza, porque só se falava nisso. Você ligava a televisão em qualquer horário, né? Qualquer jornal que estivesse passando ia dar alguma notícia a respeito disso. Então veja bem, a vida sexual de um presidente ou de qualquer outra pessoa te interessa por quê? Né? Para pensar. Mas fizeram um inferno em cima daquilo ali. É claro que usaram aquilo como desculpa politicamente, obviamente, para dar uma quebrada ali naquela família, que não é flor que se cheire também. Mas o que era interessante era saber os detalhes da vida sexual, os detalhes daquela relação que foi pega, entendeu? O mundo poderia estar explodindo lá fora, mas as pessoas queriam saber os detalhes do que a Monica Lewinsky fazia com o presidente. Então é lógico que você tem aquela questão de um chefe de Estado, não, o presidente da maior potência do mundo, né, tem aí uma mancha, né, que agora ficou pública. É óbvio que existiam coisas muito piores acontecendo ali, envolvendo aquela figura, mas isso chamou a atenção de todo mundo por algum motivo. Por algum motivo não, né? É exatamente por você querer saber detalhes sórdidos da vida das pessoas. Porque é sempre mais fácil cuidar da vida alheia do que da nossa própria vida. Então este livro usa este momento histórico para contar uma história de um escândalo sexual que também estava acontecendo em uma universidade lá no interior dos Estados Unidos. Ele vai dizer o seguinte, ó. Aquele verão em que Coleman é o personagem principal aqui da história. Todo o entrevero que vai ser discutido aqui neste livro está envolvendo esta figura.
Interessantíssima, diga-se de passagem, mas então. Aquele verão em que Coleman me falou a respeito de Fonia Farley e seu caso secreto foi apropriadamente o mesmo em que o segredo de Bill Clinton, apropriadamente, hein? Em que o segredo de Bill Clinton veio à tona com todos os detalhes constrangedores. Todos aqueles detalhes realistas, a sensação de realidade, tal como o constrangimento, sendo um efeito da força dos dados específicos. Gente, a narração do Philip Roth é maravilhosa demais. Este livro, na verdade, está sendo escrito por um personagem seu, que é um alter ego, que é o Nathan Zuckerman. Existem outros livros do Roth que trazem este Zuckerman como não exatamente protagonista, ele é o narrador. Só que assim, ele tangencia os eventos sobre os quais ele está escrevendo. Então ele conhece alguém, ou ele ouviu essa história de alguma outra pessoa. Ele tem alguma coisa a ver com aquilo ali que ele está escrevendo a respeito, tá? E as tiradas são maravilhosas demais. Bom, enfim, continuando. Havia anos que não tínhamos um verão como aquele, olha isso. Desde a vez em que alguém confrontou fotos da nova Miss América, nua, num número antigo da Penthouse, em que ela aparecia posando, elegante, de joelhos e em decúbito dorsal, imagine aí a posição, fotos que obrigaram a jovem envergonhada a abrir mão de sua coroa para se tornar uma estrela pop de grande sucesso. Então tá vendo, esses escândalos sexuais, eles podem tanto destruir alguém, quanto fazer essa pessoa se tornar muito famosa. A gente tá falando aqui de um livro publicado em 2000, e ali na primeira década de 2000, ali, entre 2005 até 2010, era muito comum, vocês devem se lembrar dessa época, celebridades que, oh meu Deus, vazaram fotos inapropriadas por aí, ou vídeos, né? E depois você descobre que era a própria pessoa que tinha divulgado aquilo ali. Porque a coisa começou a ficar muito recorrente e essas pessoas ganhavam alguma coisa com isso, ganhavam uma certa notoriedade. É só você... Cara, para pensar que as Kardashians ficaram famosas porque uma das filhas fez uma parada dessas. Então era um período que eu não sei porquê, as pessoas estavam realmente muito preocupadas com a vida sexual das celebridades. A gente olha pra trás e fala, cara, que período, né? Que fase. Mas eu acho que isso chama atenção até hoje. É que a coisa ficou tão corriqueira que acho que a gente já nem liga mais. Mas enfim, nessa época aqui, isso tinha lá sua importância. Mas vamos lá. Esse Coleman, sobre quem o Nathan Zuckerman vai escrever neste livro, não passou apenas por um problema proveniente de um escândalo sexual. Tudo começa com um escândalo que seria até pior, principalmente nos dias de hoje. Professor universitário de letras clássicas, né? Então ele ensina ali as tragédias gregas e latinas, né? Pois muito bem, este professor um belo dia está fazendo a chamada, cena super comum, não é mesmo? Fazendo a chamada. Só que assim, já tá no meio do semestre e ele nota dois nomes que nunca estão presentes na sala. Então ele vira pra turma e fala assim, vocês conhecem esses spooks? São pessoas de verdade ou são fantasmas mesmo, né? Ele faz essa brincadeirinha. Só que ele usa um termo para perguntar se são fantasmas, né? Spooks, que não vai cair bem. Porque este termo era utilizado lá na década de 50, na época da segregação, né? Então, esse termo era utilizado de forma pejorativa para determinar o pessoal de pele escura. Você já entendeu o que vai acontecer com esse professor, não é mesmo? Vai acontecer um grande escândalo, porque ele não fazia ideia, ele nunca tinha visto aqueles alunos, mas os dois eram negros. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar por um cancelamento. Só que assim, conforme você vai lendo o livro, você vai percebendo que o cara tinha zero, absolutamente nenhuma vontade de usar aquele termo de forma pejorativa. Ele usou spooks simplesmente para querer dizer fantasmas. Ele poderia ter dito ghosts, mas saiu spooks. E ele jura de pé junto que ele quis dizer exatamente isso. Ele não fazia ideia, ele nunca tinha visto os alunos. Então ele vai ser considerado racista, não só por outros alunos, por seus colegas, e aí você vai percebendo que, gente, isso é maravilhoso demais, isso acontece até hoje. Você vai vendo que quem está realmente interessado em promover este cancelamento são os colegas do Coleman. Eles estão realmente empenhados, sabe? Entenda que ele não era simplesmente o professor de letras antigas, ele também era o diretor do corpo docente. Então vamos lá, o que é que esse corpo docente sabia a respeito do Coleman? Que ele era judeu. Neste momento ele tem mais de 70 anos, uma carreira longa pra caramba, e é por conta desse bom serviço prestado a essa universidade há décadas que ele vai ser chamado para ser o reitor.
E como reitor, ele vai ter carta branca para fazer mudanças ali naquele ambiente. Qual que é o problema? Era uma universidade meio problemática, digamos assim. Ela não tem um grande nome, ela é meio medíocre. As notas do provão eram bom, assim, ainda existe provão nas universidades? Bom, digamos que não era a primeira opção de praticamente nenhum aluno nos Estados Unidos, mas era uma universidade assim, okzinha, sabe? E eu estou, obviamente, brincando com essa questão do provão, tá? É que aqui no Brasil, o que determina se uma universidade é boa ou não, ou pelo menos na minha época era assim, tá? Era a questão da nota do provão, que eu nem sei se existe mais. Então tá, mas quais foram as mudanças que ele quis fazer? Isso não vai importar muito. O que ele queria, no fim do dia, era transformar aquela universidade numa universidade com um nome um pouco melhor, com notas mais altas, com alunos mais interessados e com professores mais engajados. Não era o que estava acontecendo antes dele se tornar reitor. Você tinha lá um bando de professor acomodado, recebendo seu salário e pronto. A questão é que como reitor, como professor também ele já era assim, mas como reitor, ele se torna uma pessoa mais firme, alguém que impunha suas ideias. Ele não era um reitor banana. Então perceba que esta figura que fazia parte do corpo docente, agora subiu, agora é o reitor e tá mandando nesse pessoal, o que você acha que esse pessoal vai fazer com ele? Fofoca, obviamente. Então assim, eles vão começar a se irritar com aquela nova figura de autoridade ali dentro. Perceba que ele vai arrumar um monte de inimigos dentro do meio acadêmico. Quando nós encontramos o Coleman Silk aqui nesse livro, nesse momento em que ele está fazendo a chamada, chamando os alunos de SPUC e tudo mais, ele é, na verdade, apenas um professor, ele já abandonou o cargo de reitoria. Então, digamos que quando este escândalo racial começa a acontecer ali, esses professores vão ficar bastante felizes, sabe? Vão ficar bem empolgados. Porque eles não precisaram fazer nada. O cara fez isso sozinho, entendeu? Ele se enrolou com um termo que ele usou em sala de aula. Como é que isso foi parar nos ouvidos dos outros professores? Porque algum aluno se incomodou. E como eu disse para vocês, o corpo docente vai ficar bem engajado aí nesse cancelamento. A questão é a seguinte, ele vai se demitir, vai arrumar um advogado, vai responder aí a esse processo ridículo, mas está afastado agora. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a reunir todas as notícias, todas as provas, todos os documentos. E ele está escrevendo um livro que se chama Spooks para contar a versão dele. Ele está obcecado pela injustiça que ele viveu. Então, todas essas caixas com documentos e mais este manuscrito que ele está escrevendo, na verdade, ele está tentando escrever e não está conseguindo, porque realmente as coisas estão acontecendo muito rápido. Sabe, outro detalhe que vai acontecer também é que a esposa dele, em estado de nervos, assim, avançado por causa do que está acontecendo com o marido, vai passar mal e vai ter um mal súbito e vai morrer. Então até isso acontece na vida desse cara. Era uma esposa que, né, era um casamento assim meio capenga, sabe? Eles já não dormiam no mesmo quarto e tudo mais, mas essa injustiça, né, pela qual ele está passando, vai uni-los novamente e ela vai morrer nessas circunstâncias. Então ele enterra a esposa e no mesmo dia ele vai procurar o Nathan Zuckerman, que é um escritor. E já que ele não está conseguindo escrever seu próprio romance, ele pede para que esse cara escreva. E eles passam anos nesse trabalho, né, eles vão se tornando amigos, e depois de 2 anos, veja bem, 2 anos se passaram, esse Coleman vai se sentir muito à vontade para contar para o Zuckerman que ele está tendo um caso com uma faxineira da universidade. Nós estamos em 1996, né, o ano daquele rebuliço todo por causa do Bill Clinton, né, escândalos sexuais acontecendo e tudo mais. E este cara vai contar para o narrador que ele estava tendo um caso, já há bastante tempo, com uma faxineira da universidade. Só que tem um agravante. Ela era analfabeta. Então, você tem aqui uma questão de um homem em posição mais, um cara que chegou a ser reitor daquela universidade, se aproveitando, entre aspas, de uma jovem, porque ele já tem mais de 70 anos, e essa jovem tem 34, uma coisa assim, metade de sua idade, veja bem. Então, essa moça é analfabeta, então ele estaria se aproveitando da ignorância desta moça, né, numa posição mais alta, exercendo algum tipo de domínio sobre esta pessoa, ou seja, algum tipo de abuso. Ó para onde está indo a história, hein? Então, ele vai receber uma carta anônima certo dia, em que a pessoa que escreveu está dizendo ali que todo mundo sabe que ele está explorando sexualmente uma mulher analfabeta. E que, além de tudo, tem metade da idade dele. Então,
Além dele ter sido acusado de racismo, ele está sendo acusado também de abuso sexual. A gente vai descobrir aqui no desenrolar da história que quem escreveu essa carta anônima foi uma das professoras daquela universidade, veja bem. Essa professora se chama Delphine, ela é francesa e se muda para os Estados Unidos para desenvolver sua carreira acadêmica. O que acontece com ela? Ela é filha de uma intelectual muito famosa na França. Então ela está sempre à sombra da mãe. Nos Estados Unidos, ninguém conhece a mãe dela, ela pode se desenvolver sem esse peso. E uma vez nessa universidade, vivendo sob essa reitoria, ouvindo todas as histórias, né, sobre ele de seus colegas, ela também tá ali naquele meinho dos canceladores, veja bem. Só que ela tem um negócio contra esse Coleman, que não se explica. Me parece que ela é obcecada por esse cara. Mas ela vai dizer que é ele quem é obcecado por ela. Chega um momento em que ela vai inventar uma história, ela vai dar uma bagunçada geral ali no escritório dela e vai dizer que quem fez aquilo foi o Coleman. O que acontece? Quando ela chega na universidade, ele é o reitor e ele não vai dar bola nenhuma para ele, não tá interessado, né, em dar tapinhas nas costas em nenhuma daquelas pessoas. E ela estava esperando se tornar a grande intelectual reconhecida que ela não conseguiu ser na França por causa da mãe dela. Uma vez nos Estados Unidos, ela também não consegue agradar esse reitor. Tá coisa errada aí, né? Então é ela quem vai mandar a carta anônima. Ela vai inventar que o cara invadiu o escritório dela, mandou um e-mail constrangedor para sei lá eu quem. Bom, enfim. Então você percebe que era uma pessoa que já estava, né, se recuperando de um primeiro escândalo, agora surge mais um. Qual é o agravante da história aqui desse caso com a faxineira? Ela já tinha uma história anterior de abuso. Foi abusada a vida inteira, praticamente, né? O padrasto primeiro, e enfim. Aí ela faz um casamento terrível com um homem muito difícil, vai ter 2 filhos. Você tem um incêndio acontecendo, os filhos morrem neste incêndio. Então perceba, é uma vida desgraçada que essa mulher leva. Este ex-marido também persegue essa moça e o Coleman, ele não a deixa em paz, ele a culpa pela morte dos filhos. Então essa é a amante do Coleman nesse momento. Pois muito bem. Daqui pra frente, pessoal, eu vou começar a comentar com vocês os segredos que serão descobertos ao longo da leitura. Vou comentar desfecho e tudo mais. Então, se você não quer saber, se você já se interessou pela marca humana, pare o vídeo, leia o livro e depois você volta, tá? Pois muito bem. Este ex-marido louco dessa moça vai perseguir os dois um belo dia e vai promover um acidente de carro, digamos assim. Então, esses dois vão morrer. E é a partir dos funerais desses dois personagens, né, da Fônia, que era a faxineira, e do Coleman, o professor cancelado, é a partir dessas informações coletadas nesses dois funerais que o nosso narrador vai descobrir os segredos dessas personagens. Mas é bem curioso porque o segredo mor, assim, da história toda, vai ser contado pra gente logo na segunda parte do livro. O que está acontecendo aqui? O Coleman é um desdobramento bem interessante, principalmente para o primeiro escândalo, aquele racial, não é mesmo? O Coleman, na verdade, não era judeu. Ele criou toda uma identidade. O que acontece? Ele nasce em uma família de negros, só que ele nasce com a pele clara. O cabelo também é mais liso, então assim, ele passa por branco tranquilamente. Isso começa a acontecer quando ele está lutando boxe na juventude e o treinador dele vai sugerir que ele não diga para ninguém que ele é negro, porque assim ele teria mais destaque, né, principalmente no mundo do boxe. Então isso vai começar a acontecer. Ele vai começar a omitir essa informação. Aí ele vai arrumar uma namorada, de quem ele até gostava muito e tudo mais, só que um belo dia ela vai descobrir que ele é negro. E ela vai encerrar o relacionamento. Então ele percebe que se ele mentir sobre sua etnia, vai evitar esse tipo de problema, esse tipo de rejeição, e vai gerar também algum tipo de benefício, afinal de contas, né, como pugilista branco, ele tem mais chances. Então ele cria para si essa persona, né, que é, na verdade, judia, porque aí o seu tipo físico pode condizer com a descrição de um judeu mesmo. Só que para que isso dê certo, ele precisa, para que ele viva a vida dele fazendo de conta que ele é branco, ele precisa cortar laços com sua própria família. Lá na frente a gente vai descobrir que de vez em quando ele falava com uma irmã dele, mas é isso, ele vai passar o resto da vida se dizendo branco. O primeiro grande evento é quando ele se alista na Marinha e no preenchimento ali de fichas, né, ele coloca que ele é branco, ele aceita, tá tudo certo. Então daí pra frente é isso, ele vai manter este segredo até o fim, ele vai levar pro túmulo. O Nathan Zuckerman, narrador aqui do livro, só vai descobrir isso
no velório dele. Aí a gente precisa entender que este livro está sendo escrito por esse rapaz, então existe aquele segundo capítulo em que ele vai contar sobre a origem do Coleman, né, vai contar a sua infância, a sua juventude, porque na teoria, numa biografia, né, esse é mais ou menos o caminho que se faz. Primeiro você tem uma grande introdução, em que você introduz aquela grande figura, e depois você começa a contar a partir da infância. Ele está usando essa estrutura aqui, mas ele só vai descobrir que Coleman era negro no velório, tá? Então este é o segredo do Coleman. Agora, qual é o segredo da Fônia? Vivendo essa vida horrorosa que ela vive, ela também cria para ser uma persona. Então, quando ela arruma esse emprego como faxineira numa universidade, para que ela seja aceita, porque ela é uma moça muito bonita, ela é descrita aqui como uma moça muito bonita. Então, no momento da entrevista, ela vai se dizer analfabeta. Mas, na verdade, né, no velório dela, o Zuckerman vai descobrir que ela era uma mulher inteligentíssima, com pensamentos complexos, ela mantinha um diário, e ela também engana o próprio Coleman. De vez em quando, nas conversas entre os dois, ele até percebe que ela tem uma certa instrução, mas ele fica em dúvida, morre na dúvida. Agora, ela também não sabe que ele é negro. Fica todo mundo nesse joguinho de aparências, veja bem. E ainda falando nessa questão das aparências, a gente volta a observar aquela Delphine, né, aquela professora que tinha um probleminha pessoal com o Coleman, e vai ser bem explicadinho, né, o motivo por ela ter inventado que ele tinha invadido o seu escritório e tudo mais, né, o que aconteceu. Foi uma besteira que ela fez, assim, uma bobagem inacreditável. Ela estava descrevendo o parceiro ideal em um desses sites de relacionamentos. É o Tinder da época. Só que ela percebe, num dado ponto ali da descrição do seu par ideal, que ela estava descrevendo o Coleman. E por engano, mas gente, pelo amor de Deus, por engano, ela vai mandar essa descrição de seu par ideal para todo mundo do corpo docente daquela universidade. E aí, quando ela percebe que ela fez isso, não tem como voltar atrás. É aí que ela bagunça todo o escritório dela e vai dizer que quem enviou aquela mensagem foi o Coleman. Ela quer limpar a própria barra, veja bem. Só que o Coleman acabou de morrer, sabe? E este homem não tem sossego nem depois de sua morte, veja bem, porque você tem essa professora maluca inventando essas histórias sobre ele, estando ela mesma aqui a gente tem certeza de que ela era totalmente obcecada por esse cara. Mas, né, começam a surgir boatos sobre como eles haviam morrido. Lembre-se de que eles morreram num acidente de carro porque o ex-marido dela estava perseguindo os dois, enfim, causou ali o acidente. Começam a surgir hipóteses, sabe? Histórias assim muito escabrosas de como eles haviam morrido naquele acidente. A principal delas, né, a mais aceita dentre o pessoal que está envolvido nessa questão, né, dos escândalos sexuais, é de que ela estava jogando xadrez com ele enquanto ele dirigia. Você entendeu? Essa é a principal história, mas tem outras histórias que estão surgindo também. A de que o Coleman teria matado a Fônia, isso antes do acidente, veja bem. E aí ele morreu no acidente. Tem outra versão também de que os dois teriam combinado se suicidar. Aí você vai vendo que nem a morte impede a criação dessas narrativas alternativas aí, né? Enfim, esses boatos, essas fofocas. Nem depois da morte ele tem sossego. Os filhos do Coleman, também que são filhos meio distantes, vão cortar relações com o pai também, depois que ficam sabendo que ele foi acusado de racismo e depois, isso é pior ainda, né? De abuso sexual. Mas depois que o pai morre, esses filhos tentam dar uma limpada na barra dele. Eles também não sabiam que o pai era negro, veja bem. O ex-marido da Fônia não vai ser preso, né? No final do livro você tem uma cena em que o Zuckerman vai procurá-lo e aí vai encontrá-lo pescando no meio do gelo. E eles vão ter uma conversa muito esquisita. O Lester, né, esse é o nome dele. Ele não vai admitir que matou os dois, mas o Zuckerman dá a entender que sabe que foi ele. Então fica uma coisa assim, uma situação meio esquisita. No final, o Zuckerman sai dali com a impressão de que talvez a batata dele também esteja assando, né? Porque afinal de contas o assassino sabe, ou pelo menos desconfia fortemente, de que ele sabe que foi, né, o ex-marido da Fônia quem matou os dois. E é só depois desses funerais, dessa conversa com o ex-marido da Fônia e tudo mais, de todas essas revelações, que ele se senta para escrever este livro. O interessante aqui é que este narrador tem consciência e ele mostra isso pra gente. Não dá para ter 100% de certeza a respeito de ninguém aqui dentro deste livro.
Ele jamais vai conhecer toda a verdade sobre o Coleman, sobre a Fônia, sobre o ex-marido dela. Então este livro se encerra reforçando a ideia de que toda a narrativa é uma tentativa incompleta de compreender ou de definir uma pessoa. Tá? Aquela coisa de, existem sempre 3 versões da história, né? A minha, a sua e a verdade. Pois é. No fim do dia, ninguém conhece ninguém por completo. A sua identidade é construída a partir daquilo que você conta para as pessoas, né? Então você pode criar um ethos aí, inclusive para cada ambiente nos quais você circula. O julgamento público pode destruir vidas, tá? Então, assim, você nunca vai saber o que está acontecendo com outras pessoas. E é bem curioso porque as pessoas podem afirmar categoricamente que te conhecem e que sabem como você pensa. Mas a reputação de alguém pode vir a ser, assim, totalmente destruída por boatos ou por achismos. De certa forma, este livro também é uma tragédia grega, né? E a epígrafe é bem interessante. Nós temos um trechinho de Édipo Rei aqui do Sófocles, né? Então você tem o Édipo dizendo: qual o rito da purificação? De que modo há de ser feito? E aí nós temos Creonte respondendo: pelo desterro ou pela expiação do sangue pelo sangue. O título original deste livro, pessoal, é The Human Stain. Esse stain aqui tá mais para mancha, sujeira, tá? Então perceba que esse título aqui em português é meio estranho. Bom, vou dizer o mesmo. O que seria essa mancha humana, né? Aqui no caso do Coleman, você tem uma pessoa absolutamente manchada, né? Sua reputação está absolutamente manchada por boatos. Ele foi acusado de racismo, mas ele mesmo era negro e ele não tinha intenção nenhuma de ofender ninguém quando ele usa o termo spooks. Mas pronto, ele está manchado. Ele é um homem de 70 anos que por algum motivo interessa a uma jovem de 30. Para ele é o fim da vida. Ele está encontrando um amor, entre muitas aspas, ali novamente. Então, assim, o que é que a gente tem a ver com isso? Mas cria-se uma nova mancha, definindo aquele relacionamento como um certo abuso sexual. Aí a gente volta à epígrafe, né? Então você tem o Édipo descobrindo, depois de tanto tempo, que ele havia matado seu pai e se casado com sua própria mãe. Essa pergunta que ele faz ao rei Creonte, né? Qual o rito de purificação? De que modo há de ser feito? Como é que ele pode se limpar disso que ele fez? Sem ter conhecimento nenhum, ele só descobre no final da peça. Vocês sabem, tem vídeo aqui no canal sobre Édipo Rei, vejam lá. A purificação, o próprio rei Creonte vai dizer para ele, olha só, você só pode se limpar se você sumir daqui, né, o desterro, é o exílio, ou pela expiação do sangue pelo sangue, ou morrendo ou se exilando. Ele prefere não morrer, então ele se exila. Ele fura os próprios olhos, né, e se exila. Estas são as únicas opções cabíveis para Creonte, na verdade para Édipo, de expiação daquilo que ele fez. Aí você para e pensa, tá, então ele morreu aqui no final da história, né, naquele acidente de carro junto com a Fônia, que não foi acidente coisa nenhuma, né, foi um assassinato. O ex-marido dela provocou aquele acidente, então tá. Agora que ele morreu, tá tudo certo? Não. A mancha, a marca humana permanece. As histórias continuam surgindo. É que a gente sabe que nesses tribunais públicos, né, depois que a pessoa morreu, já não tem mais por que ficar remoendo essas histórias. O próprio escândalo sexual do Bill Clinton, quem não é da nossa geração, quem nasceu depois, não faz nem ideia do que a gente está falando. A gente só sabe porque não existia internet na época, nosso meio de comunicação maior era a televisão, e se ligava a TV, estava passando algo sobre isso. Quem fala sobre a marca humana no livro mesmo, aqui na página 308 desta edição, é a própria Fônia. Ela está conversando com uma colega de trabalho, e aí ela vai dizer isso aqui, ó. Isso é que dá a passar a vida andando com gente como a gente, a marca humana, disse ela, sem repulsa, nem desprezo, nem condenação, nem mesmo tristeza. É assim que é. O narrador continuou. Tudo o que Fônia estava dizendo sobre a marca era que ela é inevitável. Olha lá, nós deixamos uma marca, uma trilha, um vestígio. Impureza, crueldade, maus tratos, erros, excrementos, esperma. Não tem jeito de não deixar. Não é uma questão de desobediência. Não tem nada a ver com graça, nem salvação, nem redenção. Está em todo o mundo, por dentro, inerente, definidora. A marca que está lá antes do seu sinal, mesmo sem nenhum sinal, ela está lá. A marca é tão intrínseca que não precisa de sinal. A marca que precede a desobediência, que abrange a desobediência e confunde qualquer explicação e qualquer entendimento. Por isso, toda essa purificação é uma piada. E uma piada grotesca ainda por cima. A fantasia da pureza é um horror.
Não, não é possível apagar a marca que você deixa, né? É uma loucura, porque essa busca da purificação não passa de mais impureza. Tudo o que Fônia estava dizendo sobre a marca era que ela é inevitável. Então é isso, meus amigos. Temos aqui um livro, no mínimo, incômodo. Você tem discussões aqui de racismo, de abuso sexual, reputação e moralidade. E é um livro que não te entrega respostas fáceis para nada, mas vale muito a leitura. Fica a recomendação aqui para vocês. Apesar de não ter amado este livro, é uma baita de uma experiência de leitura. Eu gostei. No geral, eu gostei. Mas é isso então, pessoal. Fica aqui a recomendação. Eu acho que se eu fosse aquele tipo de leitor que atribui estrelas para as leituras que faz, eu daria 7. É uma história difícil de engolir. Quando você chegar àquele capítulo em que eles vão contar como os filhos da Fônia morreram ali, também dá uma pesada bruta. Mas as tiradas do narrador são sempre espetaculares. Enfim, fica a recomendação mesmo, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha nos primeiros links que estão na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!